Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade nos estudos de cinemática, a gente vai estudar os gráficos do movimento uniforme e o movimento de um corpo extenso. É muito importante a gente analisar os tipos de movimento que um objeto pode realizar, tendo em vista que os objetos ao nosso redor estão em movimento constante. Outra coisa que torna-se muito importante a gente também fazer uma interpretação, principalmente aí nas relações que nós temos entre as grandezas na física, é a leitura de um gráfico. Então, nessa aula de hoje, a gente vai associar essas duas informações, né? Como é que os movimentos são analisados em movimento uniforme e como é que essas informações são reunidas aí, demonstradas em gráficos. No movimento uniforme, a gente não pode esquecer que a velocidade é constante durante todo o movimento. O que isso quer dizer? Que a gente não tem variação de velocidade. A velocidade que o meu objeto tem aí durante o seu movimento é a mesma durante ele completar esse movimento todo. Quais são as equações que orientam o movimento uniforme? A gente tem aí a equação da velocidade média, né? Que é a variação de espaço pela variação de tempo. Então, vai demonstrar qual é o tempo que o meu objeto gasta para percorrer um determinado espaço. E dessa expressão de velocidade média, a gente tem aí a equação horária, né? Do espaço, que é o espaço final é S, é igual ao espaço inicial, mas a velocidade vezes o tempo, que a gente chama carinhosamente aí de sorvete, que vai mostrar a relação, né, que tem entre espaço e tempo dentro de uma equação aí, né, para o nosso movimento. Quando a gente observa o movimento uniforme, torna-se importante a gente entender que essa equação do movimento é uma equação de primeiro grau, e isso vai refletir no nosso gráfico. Então, quando a gente tem um conjunto de informações, né, tenho aí 4 tempos, meu objeto partiu no tempo 0, né, inicial 0. Então, o espaço que ele ocupava inicialmente lá na trajetória era o espaço de 10 metros, e ao longo que ele foi caminhando aí, né, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, esse espaço foi se modificando. Como é que a gente calcula a velocidade média nesse caso, né? Com esse conjunto de dados, a gente pode pegar um intervalo de tempo aí, e nesse intervalo de tempo, com a variação do espaço para esse intervalo de tempo, calcular. Então, se eu escolher aí o intervalo entre 10 e 20, né, de espaço, aí 10 metros e 20, deixa eu apontar aqui para vocês. Se eu escolher, então, aqui, ó, esse intervalo, eu tenho a variação de espaço, que é o espaço final, 20, menos o espaço inicial, 10, dividido pelo tempo final 2, inicial 0, isso vai dar 10 dividido por 2, que dá uma velocidade de 5 metros por segundo. Qualquer intervalo que a gente pegar para esse conjunto de dados vai dar o mesmo valor de velocidade, uma vez que o nosso movimento é um movimento uniforme e a velocidade não muda ao longo do movimento todo. Quando a gente olha para o gráfico, a gente tem aí, então, para cada posição que o meu objeto ocupa, né, ó, no tempo 0, 10 metros, no tempo de 2 segundos, 20 metros, 4 segundos, 30 metros e 6 segundos lá, 40 metros, que foi o que a gente tinha na nossa tabelinha. A gente vai observando que temos aí um movimento crescente, né, ó, tá aumentando o espaço ocupado em relação ao tempo, né, então o movimento, que ele tá fazendo um movimento progressivo. E se a gente olhar para esse gráfico, é muito importante a gente notar que se o gráfico é uma reta, a gente tem um gráfico aí que expressa uma equação de primeiro grau. Tem uma função, né, o espaço está em função do tempo. Então, o espaço, a posição do meu objeto, muda conforme muda o tempo. Se eu avanço na trajetória conforme vai passando o tempo, eu estou num movimento que é crescente, né? Então, a gente está vendo aí uma reta crescente. Esse movimento, então, se a gente tem uma reta crescente, é chamado de movimento progressivo. Nossa velocidade aí, né, é maior do que zero. Tem um valor positivo de velocidade. Se a gente olhar para a equação horária do movimento, tendo em vista que essa equação, né, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, a gente vai substituir os valores que a gente conhece aqui para o espaço inicial e para a velocidade, e a gente vai obter uma equação aí, né,
do espaço em função do tempo. Então, observando lá os nossos dados, sabendo que o espaço inicial é de 10 metros e a velocidade que a gente calculou é de 5 metros por segundo, a gente tem aí, né, nossa equação, né, do espaço em função do tempo, S igual a 10 mais 5t. Por que é importante a gente saber, né, montar aí, né, a nossa equação do espaço em função do tempo, nossa função horária do espaço em relação ao tempo? Porque eu consigo calcular para qualquer intervalo de tempo qual vai ser a posição do meu objeto. Então, se eu pegar um tempo igual a 8 segundos e substituir ali no t, eu vou observar que a posição do meu objeto nesse instante é no ponto da trajetória, né, que indica 50 metros. E se a nossa velocidade for negativa, como é que fica essa análise? A nossa análise continua aí semelhante para os valores positivos, mas a gente tem que tomar cuidado em relação aos valores, né, que a gente vai obter aí a análise do nosso gráfico. Então, se eu tiver um conjunto de informações, né, eu tenho aí os instantes, 0, 1, 2, 3, 4 segundos que o meu objeto está em movimento e ele está ocupando diferentes posições nesses intervalos de tempo. Como é que a gente vai calcular a velocidade média? Então, também vai ser a variação de espaço pela variação de tempo. Se eu pegar quaisquer intervalos aqui, não posso esquecer que a velocidade vai ser sempre a mesma, né? Movimento uniforme. Então, peguei aqui final 8 menos inicial 12. Tomem cuidado que aqui a gente vai ter um valor negativo e é para ele ficar negativo mesmo. Está indicando que a gente tem aí um movimento, né, que está voltando em relação à nossa origem, né, na nossa trajetória. Por isso que a gente tem um espaço negativo aqui, ó. Meu objeto saiu do ponto 12, ele está voltando, passou pela origem, que é o ponto 0, e foi para lá no menos 4 metros. Um parênteses aqui na nossa análise. Velocidade e espaço podem dar valores negativos. Velocidade negativa indica que a gente tem um movimento aí retrógrado, tá voltando. E o espaço negativo quer dizer que ele voltou em relação à origem. A única coisa que a gente não tem negativo é o tempo, porque o tempo não vai precisar aí de um referencial em relação ao tipo de movimento que a gente vai ter. Então, o tempo sempre é positivo. Então, olha para o gráfico, olha a cara do gráfico agora. A gente tem uma relação onde o espaço, né, está diminuindo em relação ao tempo. Ele está tendo um movimento retrógrado aí, é decrescente essa reta. Continua sendo uma reta, porque a gente tem movimento uniforme, mas agora essa reta é uma reta decrescente, porque o meu espaço, né, estou voltando no meu espaço em relação à origem com o passar do tempo. Como é que vai ser a equação horária para esse movimento, então? A gente tem aí o espaço inicial de 12 metros e a velocidade de menos 4 metros por segundo. Então, isso aparece lá na nossa equação. Nossa equação vai ficar S é igual a 12 menos 4t. E para qualquer instante que a gente colocar, se eu colocar o instante 5 aí, eu sei a posição ocupada pelo meu objeto, que nesse caso vai ser de menos 8 metros na nossa trajetória. Esse movimento, então, está voltando aí a um movimento retrógrado. Bom, a gente tem aí nos gráficos, né, de espaço por tempo, uma relação que a gente consegue observar em cada um desses gráficos, como é o deslocamento do meu objeto em relação ao tempo que a gente está observando. Qualquer ponto do gráfico que eu pegar, qualquer intervalo do gráfico que eu pegar, pegando a variação de espaço e pegando a variação de tempo, eu consigo calcular a minha velocidade média. Mas como é que será que é um gráfico de velocidade por tempo? Se o meu gráfico agora é de velocidade e a velocidade não muda ao longo do movimento uniforme, ele é sempre constante, então o nosso gráfico vai ser uma linha reta no valor de velocidade. Se a gente pegar aí para o primeiro exemplo que a gente calculou, que a velocidade foi de 5 metros por segundo, olha lá, durante todo o intervalo de tempo, a minha velocidade, bem retinho ficou, né? Permaneceu aí a mesma. Então, eu tenho um gráfico onde demonstra que a velocidade para este objeto aqui foi de 5 metros por segundo ao longo da trajetória toda. Se a gente pegar o gráfico
Lá para a velocidade de menos 4, que foi nosso segundo exemplo, a gente vai observar que para todo o intervalo de tempo, a velocidade continuou sendo aí menos 4, demonstrando que a gente tem um movimento uniforme. Que é importante num gráfico de velocidade por tempo, e isso você não pode esquecer, que num gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico é numericamente igual à variação de espaço. Então, a área do seu gráfico lá vai ser o seu ΔS. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente precisa desse ΔS e num gráfico de velocidade por tempo, a gente consegue de maneira bem simples, observando só a área do gráfico. Como a gente tem um gráfico aí que é uma reta, essa área, né, muitas vezes essa é a área de um quadrado ou de um retângulo, depende do intervalo aí de tempo que o seu objeto caminhou. Então, a gente tem um exemplo aí, né? Se a gente pegar esse movimento todo que a gente calculou no exemplo, que foi até 8 segundos, né? E a gente sabe que a nossa velocidade é 5. Se a gente pegar essa área toda aqui, né? Pintar ela aqui, a gente vai ter aí o nosso ΔS. Então, vai ser base, que foi 8, vezes a nossa altura aqui, que é 5, vai dar 40 metros. E se a gente pegar os dados da tabela, né, no intervalo de 0 a 8 segundos, ele foi de 10 a 50, então dá para observar que a variação aqui foi mesmo de 40 metros. Bom, e para a gente finalizar essa discussão, né, de movimento uniforme aí em diferentes casos, a gente tem o movimento de um corpo extenso. Um corpo extenso é diferente de um ponto material. O corpo extenso, as dimensões desse objeto interferem no estudo do movimento que a gente está fazendo. Essas dimensões, elas precisam ser consideradas na variação de espaço que o corpo realiza. Então, por exemplo, se eu tenho um trem atravessando uma ponte, atravessando um túnel, torna-se importante a gente analisar aí, junto nesse deslocamento, também o tamanho do trem. Então, nesse caso aqui, ó, o trem está entrando no túnel. Quando ele sai completamente do túnel, o tamanho dele interfere nesse deslocamento. Então, no nosso exemplo aqui, o deslocamento desse trem, nesse intervalo de tempo que ele levou para entrar e cruzar o túnel, tem que ser levado em consideração o seu tamanho. Então, ele percorreu 1.200 metros aí. Então, nosso exemplo aqui, né, a gente tem um trem de 120 metros, ele vai percorrer aí um trecho a 72 km por hora, e ele gasta 15 minutos para atravessar uma ponte. A gente quer saber o comprimento da ponte. Levando em consideração que todos os dados aqui estão no SI, a gente tem que passar primeiro quilômetro por hora para metros por segundo. Fazendo isso, a gente tem aí a velocidade média, né? Variação de espaço pela variação de tempo, tendo que a variação de espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, se eu pegar essa velocidade aqui, né, de 20 metros por segundo, com esse tempo, tem que dar a nossa variação de espaço, que é de 300 metros. Considerando que a gente tem que levar aí, né, no nosso ΔS, o tamanho do trem, porque ele é um corpo extenso, a nossa variação de espaço aí vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Se a gente conhece o tamanho do trem, a gente descobre aí por essa variação que a gente já calculou, o tamanho da ponte. Então, não se esqueçam, no corpo extenso, na análise de movimento de corpo extenso, o tamanho aí do nosso objeto, né, do nosso móvel, tem que ser levado em consideração no nosso ΔS. Bom, essa foi nossa aula de hoje. A parte teórica do que nós discutimos estão lá na página 72 a 75. Tem exercícios para vocês responderem aí nas páginas de 79 a 81. Façam com carinho, estudem direitinho. Bons estudos e até a próxima!